gritaria, jardim, confusão. Bala, pelúcia, merenda, caião, goma de rio, bom de mácula, cela, pompom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Preste atenção no refrão. Tem tudo a ver com o tema de hoje do programa Crescer Amando. Criança dá trabalho, criança não trabalha. Chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Banho de rio, banho de mar, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, manteiga no pão. Criança dá trabalho. Boa tarde. Gratidão pela sua presença e vamos iniciar hoje o programa Crescer Amando com o tema Como eles aprendem. Como os bebês aprendem, como as crianças aprendem. E já vou te contar o segredo que muita gente não sabe e que muitas pessoas só vão saber daqui uns 15, 20 anos. Segredos esses revelados por essas novas crianças. Sabe esses pequerruchos aí que estão com uns 3 aninhos de idade? Vocês não têm ideia do que eles tendem a nos revelar. Mas se você está disperso, se você está atenta ou atento, você já deve estar sabendo mais ou menos do que eu vou falar e do que eles estão fazendo já e do que muitos deles irão fazer. Muitos deles. Por isso que eu sempre digo que toda criança é sagrada, sim. Aproveite essa live, vai ficar gravada somente por 24 horas, depois ela vai sair do ar, tá bom? Mas teremos outras. Hoje será a parte introdutória e depois teremos a parte 1, 2. Mas isso vai depender de quantas pessoas forem darem o joinha, coraçãozinhos, comentar, compartilhar, tá bom? De acordo com o movimento dessa live, irei fazer a parte 1 e a parte 2, tá? Hoje eu vou fazer um breve resumo do que tem aí a parte 1 e a parte 2 para nos revelar. Vamos lá. Os bebês, eles estão no período absurdo de observação. Eles observam e eles sentem. E dificilmente externo, a não ser com o choro. O choro é o primeiro movimento, a primeira comunicação de que ele diz que não está bem. E muitas das vezes ele nem sabe o porquê ele está fazendo aquilo. Só simplesmente sentiu a vontade. É um movimento inapto, tá bom? E aí, o que podemos fazer com isso? Não sei se você sabe, mas eu venho com uma linha diferenciada, né? Eu tô até tirando dos meus posts o nome psicopedagoga e eu coloquei em cima como terapeuta de aprendizagem infantil. Por quê? Eu esclareço de uma maneira diferenciada, tá? Além da área da psicopedagogia, que trabalha com dificuldades na aprendizagem, né? Então, tem toda uma técnica ali, toda uma construção de mais de 20 anos, mais de 30 anos de estudos científicos de dados. Mas tem a outra área que eu também trabalho com essa área terapêutica, a área que eu fui fazendo durante o consultório e também na minha vivência como mãe. Então, eu tenho bases aqui concretas para te falar que isso tudo que eu vou falar funciona. E você quer saber? Então fique até o final que você vai saber
de muitos e muitos detalhes. Então vamos lá. A partir do 5º mês de gestação, o bebê, o feto, ele já escuta lá na barriguinha da sua mãe. E todos esses sons e movimentos que ele escuta ali na gestação vai aguçar mais ainda a curiosidade dele e a interação com o meio que ele está vivendo, se esses mesmos sons se repetirem. Porque o som dentro da barriga é diferente, né? Quando está fora da barriga. Então isso vai estimular e melhorar, aumentar as conexões cerebrais que o bebê está fazendo. E óbvio que quanto mais conexões, mais pensamento, mais ideias, mais perguntas, mais um lado criativo, mais curiosidade que esse bebê esteja sendo ofertado para ele, que está sendo ofertado, melhor vai ser para o futuro dele. E ele vai ter mais espaço, mais movimento para interagir. Então, um bebê que fica muito no colo, um bebê que fica muito no carrinho e outro bebê que fica muito no berço, eles, em poucas semanas, você vê a diferença de cada um. O bebê que está no colo, ele interage mais, ele escuta mais, ele fala mais, ele está olho no olho. A comunicação é muito mais rica do que o bebê que está no carrinho, que ele está não virado, na maioria dos carrinhos, não está virado para quem está cuidando dele, e se virada para as coisas. Então, um bebê extremamente que observa muito, mas não tem muita interação olho no olho na fala. Diferente de o bebê que fica no berço. Esse coitado. Pode ter o mobile ali mexendo com uma musiquinha. Tem pais que já colocam a partir de 2 meses, figuras, já tem brinquedinhos almofadados que você pendura no berço, nas cores preta com branco, e depois você acrescenta no 3º, 4º mês branca, preta e vermelha, que aí vai melhorando a qualidade dessa visão desse bebê. Mas ele com 2 meses já está enxergando muito bem, tá? Me lembro disso quando aconteceu com a minha filha. Foi lindo esse momento, que a visão amplia, porque eu não sei se você sabe, o bebê quando nasce, ele não nasce enxergando como nós enxergamos, fica bem embaçado, ele enxerga muito bem até 30 centímetros, né, de distância. Então por isso que é muito bom você colocar ele pertinho de você, para ele já aprendendo o movimento labial, conversando, sentindo seu calor, seu movimento nitidamente. Então é questão de observação. O bebê, ele observa muito. Interação. Temos que interagir com ele, mesmo quando ele não quer muito, mas é uma maneira de estimular, lógico, prestando muita atenção no espaço, no movimento que ele está querendo naquele momento. Se é um bebê que está querendo descansar, está querendo dormir ou está querendo só ouvir, deixa e depois estimula ele, tá bom? Com brincadeiras, com falas, e a comunicação, tá? Interagir é você utilizar elementos ali no dia a dia de onde vocês se encontram, tá? Do quarto do bebê, da sala, do seu quarto, ou da cozinha mesmo, né? Ele já bebezinho, com 2 mesezinhos, você pode pegar a colher de pau ou um pregador e vai fazendo barulhinho, ó, com ele, vai estimulando, e aí daqui a pouco vai ser aquele bebezinho que já tá pegando no copo e no pregador de uma maneira diferenciada. Ele vai olhar para um pregador e vai dizer para que isso serve, o que tem. Ele vai ver a textura, né? Vai ver essa linha que tem aqui, vai ver essa parte enrugadinha aqui, o ferrinho da mola, colocar o dedinho aqui dentro, se ele conseguisse, enfim. Quando o bebê tem a possibilidade e a autonomia de explorar algo que tem ali no meio que ele vive, presta muita atenção nisso. Ele tende a ser um bebê que vai aprender a explorar
o que ele tem ali ao seu redor na sua vida adulta. Sabe, quando nesse momento agora que estamos em crise, passando o mundo inteiro, fica mais fácil de sair, de conseguir a resposta. Nossa, o que eu vou aprender com isso? Mas o que eu posso fazer diferente com o que eu tenho hoje, aqui e agora? Isso faz toda a diferença, ok? Isso eu falo de bebês da gestação já, que se chama feto, né? Depois que nasce, fala bebê, medicina, até 3 anos de idade. Eles vivem num momento muito egocêntrico, sabe? Eles pensam muito neles. Depois eles começam a pensar mais nos outros, ter mais empatia, sabe? Primeiro ele quer as necessidades dele sendo satisfeitas. Quero comer, quero vestir, quero trocar fralda, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então quando a gente pede para um bebezinho, espera aí, calma aí que eu tô terminando, não sei o quê, o controle inibitório dele ainda não está preparado. Então ele tem a tendência de fazer pirraça, birra, manha, choro, ficar tristinho, ficar mudo. E quanto mais isso ocorrer, mais ele tende a fazer. Então pode melhorar, como pode distanciar esse bebê desse círculo familiar, desse adulto que cuida dele, ou desses. Então é preciso ter muito cuidado, muito manejo, porque a gente já sabe, né? Não existe manual, não existe um protocolo para saber como realmente um bebê aprende. Por quê? Porque cada ser humano vem de um jeito, foi criado de um jeito, tem uma composição no seu DNA diferenciada de todos os seus irmãos, de todas as suas irmãs, de toda a sua parentela familiar. É bem diferente, ele pega um pouquinho de cada. É um pouco da mãe, um pouco do pai, um pouco dos avós paternos, um pouco dos avós maternos, e aí dos seus bisavós, dos seus tataravós. É muita informação em um único ser. E haverá maneiras de aprender. Haverá maneiras que eles aprendem diferenciadas em cada fase de sua vida. Então, o método, o jeito que ele aprende não é único. Existem outras maneiras também que são reveladas ao longo desse tempo, tá? Esse é o grande segredo. E quando a gente descobre do jeito que ele aprende, fica muito mais fácil de eu lidar, comunicar, interagir, para depois sim passar as informações necessárias, como o plano pedagógico, o currículo, sabe, da escola, as matérias, as disciplinas. E é dever dos pais falar para os professores, o corpo técnico da escola, como é que ele aprende, como é que é o jeito dessa criança, desse bebê, como é que ele interage, como é que ele descobre, o que ele mais gosta, o que ele não gosta tanto, para essa escola continuar a incentivar e não tirar essa autonomia desse saber, dessa metodologia única que esse ser veio. Grande segredo, quando eu respeito isso do meu filho, da minha filha, eu crio um ser humano autêntico, verdadeiro e totalmente ligado com a sua essência. Ele com ele. Isso é muito lindo de se ver, porque as chances dessa criança, desse bebê na vida adulta, passar por conflitos e não conseguir resolvê-los, na maioria deles, é muito pequena. Ele vai conseguir achar as respostas dentro dele. Quantas vezes nós aqui temos que pagarmos para fazermos terapias, entender, fazer curso disso, daquilo outro, para entender mais a mente humana e entender como nós resolvemos, como podemos resolver da melhor maneira, porque a gente não consegue se entender, sabe? Essa ligação mente, coração, sentimento, razão e emoção não estão muito bem balanceadas.
E a gente precisa ajuda. E quando essa criança, esse bebê, ele cresce num círculo familiar com segurança, comunicação, interação, respeitando o jeito que ele é, interagindo da melhor maneira para ele e para si próprio, você também, né? Porque ele tem um jeito dele, mas ele também tem que respeitar como você age, como você respeita também, como você aprende com ele, porque ele precisa entender também como é que você aprende, e eles sabem, tá? Desde pequenininho, eles sabem ensinar a gente. E depois eu conto as histórias que eu tenho da minha filha quando ela ingressou numa creche. Foi muito engraçado, muito bizarro. A professora tomou um susto. Foi um desafio que essa professora, ela estava já há 15 anos nessa escola e nunca tinha aparecido um bebê diferente como a minha filha. E eu já tinha avisado, eu já tinha alertado como ela era, e acho que ela não entendeu muito bem, eu acho que era um certo exagero. E no decorrer dos meses ela foi vendo. E exatamente tem tudo a ver com o que eu falei agora. Agora vamos lá para as crianças. A criança, ela já é um pouco diferente. Quando ela chega nos 7 anos, que é no período que o cérebro dela já está operando de uma maneira concreta, então aquele período que ela começa a escrever, entender melhor as sílabas, as palavras, inicia a leitura e a escrita de pequenas frases, tá? No final dos seus 7 anos é quando o cérebro dela, neurologicamente, biologicamente, está preparado. Ah, mas meu filho com 5, 6 anos já escreve, já lê algumas coisas. Ah, muito legal, bacana. Mas a gente tem que lembrar que esse tempo cronológico, tá? Pode variar tanto para menos como pode variar para mais. Então, se seu filho tem 5 ou 6 anos e não está lendo nem escrevendo, calma, que ainda tem mais um tempinho para que isso possa ser visto como um alerta. O importante é entender como essa criança aprende, o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de ler, o que ela gosta de falar, quais são as palavras que ela mais gosta, e daí eu vou estimulando, entrando nesse campo energético do saber dessa criança, interagindo com ela para que eu possa introduzir essa parte pedagógica da escola, tá bom? Eu preciso respeitar muito bem. Por exemplo, a minha filha, desde os 3 anos, já escreve o nome dela, Maria. Ok. Sendo que ela sabia escrever o nome, ela copiava e depois lembrava, mas ela não entendia o som da letra M, a parte fonética. Ela não sabia que o M junto com o A fazia ma, faz, né? O som do ma, o ri e o a. Quando teve 5 anos também já tinha esquecido muitas coisas por conta da pandemia. E aí eu fui, vamos trabalhar o abecedário, coisa e tal. Tudo começa com as vogais, depois começa com as consoantes, a família do B, a família do C. E eu fui com as vogais de novo, com a consoante B, e já pulei para o M. Por quê? O M é uma referência para ela, é do nome dela. E depois que ela aprendeu os sons das palavras que começam com a letra M, e aí são palavras do cotidiano dela, do que ela vê, do que ela saboreia, do que ela convive, do que ela manipula, que ela mexe em casa, escuta, vê. E aí eu trago essa criança para o mundo real, né? As palavras que ela usa, que ela fala, que ela escuta, eu tendo que o sucesso dessa aprendizagem seja bem eficaz e inclusive mais rápido. Foi exatamente isso que aconteceu, tá bom? Então, por hoje é isso. E fiquem atentos, um recadinho.
Esse período, desde o ano passado para cá, todas as crianças se encontram, a maioria delas, né? Todas não, porque generaliza, com defasagem pedagógica, mas não se preocupem que com o tempo elas recuperam. O que é essencial nesse momento é assegurar um ambiente tranquilo, saudável, que essa criança tenha uma boa rotina de sono, que faça uma boa higiene do sono antes, né? Se você tiver dúvida, você escreve aqui que eu posso falar sobre a importância da higiene do sono para a qualidade da aprendizagem dessa criança, do bem-estar dela, mesmo que ela não esteja na escola, ok? Alimentação, um lugar, um ambiente seguro, que essa criança possa ser acolhida, que essa criança possa ter movimentos, né, ter uma certa autonomia dentro de casa, mas também com as suas responsabilidades a serem exercidas, né? Quem sabe guardar seus brinquedos, fazer a tal atividade da escola ou para casa, ou ler alguns livrinhos, guardar os livrinhos, ler uma linha, quando está no início não vamos forçar muito, ou uma página, uma pintura, alguma coisa assim, tá bom? Um beijo da Ju, fica com Deus, tchau, tchau.